Olá, donos e donas de empresas desse Brasil e até fora do Brasil. Já estamos tendo notícias e estamos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube que já tem gente que mora fora do Brasil se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Aliás, se você não se inscreveu ainda, está assistindo aí agora, aperta aí se inscrever, aperta o sininho também para ativar as notificações no YouTube. E a gente também tem o nosso canal no Spotify. Segue a gente lá no nosso Spotify, tá? Hoje a gente está começando o episódio 009 do O Dono Cast. E o tema é produtividade e qualidade de vida. Isso mesmo. Será que é possível aliar produtividade e qualidade de vida? Será que toda vez que você está ocupado ou ocupada, você está sendo produtivo ou produtiva? Bom, antes de eu passar a palavra para Dani Delfim, eu tenho que anunciar aqui os nossos apoiadores. E esse podcast está crescendo mesmo, porque Tá tem cada ficando vez chique. mais apoiadores aqui nesse podcast. O primeiro apoiador que eu quero falar é o Cicobi Vale do Aço. Você acredita no poder da união? No Cicobi Vale do Aço, isso é uma realidade e temos muitos motivos para comemorar. Com orgulho, anunciamos que em 2023 o Cicobi Vale do Aço alcançou um marco histórico, mais de 24 milhões de reais em resultados. Isso mesmo, 24 milhões. Essa é uma conquista de todos os cooperados. Afinal, aqui você não é apenas um cliente, você é o dono. E o resultado também é seu e o Cicobi Vale do Aço distribuindo sobras para os cooperados. Faça parte dessa história de sucesso. Cicobi Vale do Aço, mais que uma escolha financeira. Acesse o Instagram aí, @Cicobi Vale do Aço, e segue o Cicobi aí que tem muito conteúdo interessante para você, tá bom? Também apoiando a gente tem a Padaria Timirim, do nosso grande amigo Léo Pereira. Isso mesmo, Léo, um abraço, obrigado por estar apoiando aqui esse nosso episódio de O Dono Cast. E o que eu tenho para falar da Padaria Timirim? Na Padaria Timirim de Timóteo, unimos inovação e tradição para criar uma experiência autêntica da panificação. Valorizamos a qualidade dos ingredientes e o processo artesanal, assegurando que cada produto não apenas alimente, mas também traga aconchego e satisfação. No app da Padaria Online, o acesso é facilitado, permitindo que os moradores de Timóteo desfrutem de conveniência sem comprometer o sabor autêntico. E qual que é o Instagram da Padaria Timirim? Arroba Padaria Online do Vale. Tudo junto, @Padaria Online do Vale. E temos também, né, Matheus, o eterno apoiador do nosso podcast, a ME Publicidade, que é onde a gente grava esse nosso podcast aqui, onde o nosso podcast acontece. A gente grava em um dos estúdios e no final do ano teremos novidade. A gente vai fazer um especial de final de ano, que a nossa convidada aqui já está também convidada para o especial de final de ano. Ao final do ano, nós vamos gravar o nosso podcast especial de final de ano com todos os convidados que participaram do podcast ao longo do ano e vai ter plateia. Matheus, se vire lá com aquele estúdio de TV que ele tem para caber a nossa plateia lá e os nossos convidados. A ME Publicidade tem estrutura completa para gravação de podcast, filmagem externa e a equipe é fenomenal, sempre disposta a estar ajudando a gente. O pessoal é muito competente, então quer produzir, quer fazer produção audiovisual para o seu evento, casamento, tem filmagem de drone, ME Publicidade. Valeu. Bom, Dani, como já é de praxe, se apresenta aí para a nossa audiência e apresenta essa nossa convidada, a qual eu tenho um carinho gigante, um carinho, uma admiração gigante por ela. Fazendo um favor, Dani. Primeiramente, eu queria dizer que eu vou, logo que a gente finalizar, eu acho que eu vou assistir a esse podcast. Ah, Que esse tema é tão interessante, eu tenho aprofundado tanto nele, sabe? E ele é para você
que é multitarefa, para você que se sente muito ocupado, fazendo coisas todo dia, sem parar, o tempo todo, e está na dúvida se você é produtivo. É para você também que quer melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu também tô nessa. Vou mais prestar atenção do que tudo. E aqui a gente está com a Simone. A Simone é dona de uma voz, gente. Eu falei que eu ia pôr ela só lendo um texto que dá pra gente já entrar num clima bem legal. Vocês vão ver que voz bonita. A Simone Eberley, tabeliã de protestos na cidade de Timóteo, Minas Gerais, doutora em Direito Civil pela UFMG, tem formação em Intensive Practice Program e Training in Mindfulness Facilitation pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, IMTA Certified Mindfulness Teacher, nossa, vou ter que praticar bastante inglês aqui, né? Yoga Teacher, no HIIT, 200 horas de HIIT, Hatha Vinyasa e formação em comunicação não violenta por Nazaré Unilu, São Paulo. Simone, muito bem-vinda. Traduz, por favor, todo esse texto, né? Seu currículo, que bacana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, é um prazer para mim estar aqui com vocês no DonoCast, né? Aceitando esse convite de Dani e Ronan, que são pessoas muito queridas para mim também, e que estão desenvolvendo um trabalho magnífico, e em especial se pensarmos na importância desse tema, que é equilibrar de modo saudável, orgânico, diria eu, essas duas ideias, produtividade, mas também qualidade de vida. Um tema que eu sei por experiência própria, daquilo que eu vivi, que eu vou relatar aqui um pouco, mas também um tema que as pessoas me relatam ser cada vez mais relevante, não apenas para os donos de negócio e, obviamente, para os clientes da Tutorianos, não é? Mas também para as pessoas em geral. Então, é um prazer estar aqui para poder falar a partir da perspectiva do yoga e da meditação, que tem por centro a noção justamente da qualidade de vida e da reconexão com a nossa essência. Deixa eu só tirar uma dúvida. Claro. Coisa aqui. É porque eu li comunicação não violenta e você conduz um curso nesse sentido de comunicação não violenta? Já vou te adiantar a pergunta dela, o objetivo da pergunta dela, a intenção. É porque ela vem dizendo para mim que ela tem interesse em ser aluna e aprender mais sobre comunicação não violenta. Eu quero ser mais fofa, sabe? Menos ariana, E Dani? na hora que eu li comunicação não violenta, eu falei assim, gente, será que foi com ela que eu olhei esse curso? Né? Para eu ser mais fofa? Eu acho que foi. Simone, aproveita a pergunta da Dani aí e tudo, e conta um pouquinho da sua jornada, né? Assim, principalmente a jornada de formação em direito, doutora em direito civil, tá ali no cartório de protestos de Timóteo, à frente do cartório de protestos de Timóteo, e a yoga e a meditação, como é que ela entrou na sua vida? Foi pro lado pessoal, você já entrou com interesse de dar aulas e tudo. Como é que foi essa jornada? Desde o doutorado em Direito Civil até ser professora de meditação e yoga, a qual eu fui aluno, tá, gente? Daqui a pouco eu vou relatar a minha experiência no curso de meditação que eu fiz com ela. Ótimo, então. Eu acho que a apresentação do meu currículo às vezes até me embaraça um pouco, porque eu fico pensando que a pessoa, num determinado momento, vai dizer assim: será que eu ouvi corretamente o que foi dito antes ou o que está sendo dito agora? Então, eu me considero realmente aquilo que Raul Seixas nomeava uma metamorfose ambulante. A minha história mais antiga é com direito, né? Eu sou profissional de direito há 28 anos. Sendo que há 22 eu sou tabeliã de protestos do cartório de protesto de Timóteo. E eu posso dizer, até o currículo, de certa maneira, entrega esse fato, que eu sempre fui uma profissional de direito muito dedicada, assim, tanto nos meus estudos quanto profissionalmente. E, digamos assim, que dentro da área do direito eu era uma boa workaholic.
e tinha um quadro assim de uma produtividade intensa e uma produtividade que eu considero hoje em dia exauriente. Eu acho que tem muito a ver com o tema que vai ser dito aqui. Porque ser produtivo isoladamente nem sempre resulta em eficiência e eficácia das nossas ações. Talvez uma eficácia da gente marcar metas, mas talvez da gente também sentir que uma outra parte da nossa vida falta. Então, justamente porque eu vinha de um panorama de grande produtividade, o que a gente foi percebendo em termos de história mesmo é que havia muita realização em matéria de obtenção de títulos, de realização de metas, mas um distanciamento progressivo de mim mesma, das coisas que de fato importavam para mim. Então, eu iniciei a prática do yoga já há 23 anos, primeiro, meditação veio um pouco depois, e jamais foi minha intenção dar aula de yoga ou de meditação, embora toda a minha trajetória tenha a ver com ensino. Eu sempre fui professora de reforço escolar, quando eu era mais jovem. Depois eu me tornei professora de Direito. Eu fui professora da Universidade Federal de Juiz de Fora durante um tempo, da UFMG também como substituta. E quando eu passei no concurso, migrei para o Vale do Aço e trabalhando muito e tendo que viajar muito e etc. Então, essa ideia de praticar yoga veio para mim como um recurso para mim, em termos de trazer qualidade de vida para mim. Com o tempo, eu já tinha muitos anos de prática, eu resolvi fazer um curso de formação, mais uma vez, sem nenhuma intenção de dar aulas. O que eu queria é saber mais. Sempre foi uma sede muito grande minha, saber mais sobre as coisas, tanto direito quanto o que quer que me interessasse. Bem, dito isso, eu fiz o curso de formação, não queria dar aula, até que surgiu uma situação em que eu tive que substituir a minha professora daquele momento. Então, de início eu substituí um pouco relutante, porque eu achava que eu não queria, vamos dizer assim, contaminar o lado que era só de qualidade de vida com um aspecto profissional. E, posteriormente, eu vi que a coisa foi crescendo e que a minha lição de aprendizado estaria em como lidar com essas duas áreas profissionais de modo, repito a palavra, orgânico, mais natural, sair daquele padrão de ser workaholic, então não transformar também o yoga numa coisa assim mecânica, mas fazer tudo mais num senso de flow, de fluxo assim. Então, eu acho que foi surgindo naturalmente essa questão de ensinar e, na verdade, depois eu me dei conta que a minha vida inteira eu ensinei. Então, nada mais natural de que um dia eu viesse também a trabalhar com a facilitação, mais até do que a palavra ensino, de yoga e de meditação. Excelente, Simone. A gente vê, eu até na abertura desse nosso episódio, eu falei da diferença de ser produtivo e de ser ocupado. Eu vejo que muitas pessoas hoje estão extremamente ocupadas e não necessariamente extremamente produtivas. E uma enquete feita no LinkedIn, uma pesquisa feita pelo próprio LinkedIn, mostrou, pessoal, que 78% das pessoas sentem a produtividade tóxica, a paranoia, desculpa, o termo é a paranoia de produtividade. 78% das pessoas, segundo pesquisa do LinkedIn, sentem no trabalho a paranoia da produtividade. O que é a paranoia da produtividade? A gente vive em tempos de que se você senta no sofá para dar uma relaxada e não está fazendo nada, muitas vezes vem um sentimento de culpa. Poxa, eu estou aqui à toa, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar ouvindo um podcast, eu podia estar cuidando de mim lá, eu tinha que estar indo na academia, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo, e a gente não se permite nem ter um momento de ócio, um momento talvez com a gente mesmo. E aí já fica a primeira sugestão de leitura, um livro antigo, mas não é velho. Velho é aquilo que tem que ficar no passado, e antigo é aquilo que vem do passado e ainda é útil no presente, segundo Mário Sérgio Cortella, que é o ócio criativo. Com certeza. O ócio criativo. Referencial nesse né? tema. É um clássico nesse tema, é o ócio criativo. Né? E hoje eu vou também usar do meu conhecimento como terapeuta ocupacional aqui para a gente tratar desse tema.
Então, tem muita diferença entre ser ocupado e produtivo. Um gancho que eu queria pegar aí, já entrando no mindfulness, na meditação e tudo, e até queria que você explicasse o que é o mindfulness, né? Uhum. A meditação em si, tem muitos mitos, tem muita coisa para esse lado também. É que as pessoas hoje tentam ser multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E várias pesquisas mostram, por exemplo, a pesquisa realizada pela Universidade de Stanford aponta que multitarefas são menos produtivos que aqueles que fazem apenas uma coisa de cada vez. Pesquisadores descobriram que quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, seu cérebro não tem a capacidade de realizar essas tarefas com sucesso. Então, é neurocientificamente comprovado. Às vezes a gente acha que trabalhar atendendo um cliente, né, Dani? E a Dani puxava minha orelha demais. Atendendo um cliente e tá com o WhatsApp aberto ao mesmo tempo, eu daria conta de fazer isso. Mas não dá. A gente acha que consegue voltar rapidamente a prestar atenção, mas não consegue. Demora alguns segundos para o seu cérebro sair daquela atenção e voltar para aquela. Eu tava achando que eu tava arrasando, malhando na academia e ouvindo meus podcasts e ainda tomando as notas. É. E ainda Não é respondendo bom. o marido no Não é. WhatsApp Eu tenho muita e por aí dificuldade vai. com isso. Parece que eu fui treinada desde que eu nasci nesse ritmo de fazer, fazer, fazer. Depois que a gente vira mãe, parece que pega mais ainda. Aproveitando a sua fala, Dani, importante a gente relembrar que, inclusive, as mulheres são muito celebradas e Sim, gostam de se celebrar por falar essa isso. habilidade, né? De trabalhar com várias coisas simultaneamente. E como o Ronan bem colocou, e isso já é fruto de uma bem documentada pesquisa, multitasking é mito. A não ser se uma das atividades for de uma banalidade completa em termos de dificuldade, né? Como ouvir música e talvez fazer uma outra atividade e ouvir música sem pretensão, Lavar obviamente. vasilha e ouvir música. Isso. Então, assim, mas as mulheres, é importante que as mulheres ouçam isso nesse sentido, assim, de ter que se libertar também dessa obrigação de dar conta simultânea das coisas, porque existe também esse mito, né, de que as mulheres teriam essa habilidade, né, de ficar, assim, se distribuindo, mas talvez sem muita qualidade, tendo que repetir muita coisa com perda de eficiência, né? Ô Simone, você falou aí de talvez conseguir ser multitarefa, mas desde que uma seja tenha ao lado da banalidade. E tem gente, eu já fui assim, não sei se podem usar isso aí contra mim, mas eu já fui assim. Tem gente que acha que é possível, inclusive, dirigir e mexer no celular, né? Hoje em dia já é tido como a terceira maior causa de acidentes, né? Terceira maior causa de É. acidente é dirigir enquanto mexe no Além de celular e ser mexer no celular uma enquanto infração, né, dirige. de alta gravidade, hoje em dia já é a terceira forma de gerar um acidente e, pasmem, só perde para duas outras: alta velocidade, embriaguez e uso de alguma substância entorpecente. Então, imagina que Olha isso, só. né? E Simone, levantando a bola para você, então, primeira dica que eu deixo para vocês aqui, gente, seja monotarefa. O que é monotarefa? Tá fazendo uma coisa, se dedica àquela coisa. A ilusão de que fazer várias coisas ao mesmo tempo você vai dar conta, e a gente costuma brincar, né, Dani? É que como que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? É simples, só fazer tudo mal. Uhum. Só fazer mal tudo, né? E aí, Simone, levantando a bola para você explicar o que é o mindfulness, né? Eu vi uma comparação uma vez que a atenção é como se fosse uma vela acesa. Ela ilumina um ponto e ela chega até a iluminar o que está escuro em volta. Mas Uhum. você não enxerga bem o que está em volta, apesar de estar um pouco iluminado. A atenção é assim, né, Simone? Assim, eu posso estar aqui com você achando que eu estou dando conta de prestar atenção em outra coisa. Mas ali está mal iluminado e a minha atenção não consegue chegar ali. Uhum. O que é o mindfulness? E como que ele se aplica no nosso dia a dia, Simone? Tá. Primeira coisa importante é a gente até traduzir esse termo para algo que nos é mais familiar. Quando a gente fala de mindfulness, nós estamos falando de algo que na língua portuguesa é nomeado como justamente
atenção plena. Então, isso já mostra o quanto a noção de atenção é central na prática meditativa em geral e na prática meditativa de linha mindfulness. E não é qualquer tipo de atenção. É uma atenção que é qualificada como sendo plena. É importante a gente entender que aí não vai uma ideia de que essa atenção não possa sofrer desvios, que a gente às vezes não vá devagar, que a gente não vá ter momentos de distração. Mas ela é plena no sentido de que ela abarca a totalidade do momento presente. Ela é plena nesse sentido que Ronan já mencionou, que seria de direcionar voluntariamente a atenção. Existe uma volição de eu levar essa atenção para uma circunstância qualquer de vida, né? Ou para o processo da prática em si. Então, uma boa definição que eu trouxe aqui da professora Vidya Amala Burt, né? Que ela tem um excelente livro que chama Viva Bem com a Dor e com a Doença. Veja, interessante, porque esse campo de manejo da dor crônica, inclusive, é um dos que relata maior benefício por meio das práticas meditativas, cientificamente documentado. E a professora Vidya Amala Burt define a atenção plena como viver no momento presente, perceber o que está acontecendo e escolher a forma de responder às experiências, em vez de ser impelido por reações habituais. Quando a gente apresenta um conceito como esse, até mesmo o bordão do movimento Mindfulness, que seria viva no presente, vivo agora, a maioria das pessoas sequer entende que isso seja um problema, porque todos nós pensamos que, de fato, estamos no agora. Mas nós apenas habitamos o agora quando nos damos conta da série de produções mentais que vão acontecendo à medida em que eu estou fisicamente no agora. Se eu não percebo essas lentes que vão sendo interpostas entre a minha presença na realidade e a interpretação que eu faço da realidade, o mais comum é que, sem querer, como ela diz, a gente não perceba a maneira adequada de responder à realidade, a gente seja apenas guiado por reações habituais. Então, a atenção dentro do processo de mindfulness ou de atenção plena, ela se volta para o momento presente. Por quê? E isso é bem documentado também por uma pesquisa da Universidade de Harvard, as pessoas majoritariamente estão deslocadas mentalmente do momento presente ou habitando algum lugar no passado ou algum lugar no futuro, ou até mesmo fantasiando sobre algo inexistente. Então, a pessoa, às vezes, está ali dirigindo, mas pensando no compromisso da sequência. Eu tô rindo, desculpa te interromper, porque você está assim, olha só, olha como funciona a minha cabeça, não sei se a sua é assim. Ela falou o nome do livro, nossa, deixa eu anotar. Viva Bem com a Dor e a Doença. Eu falei, vou anotar. E ela falando, e eu tendo que prestar atenção, mas eu tô assim, não, vou comprar esse livro para minha mãe. Mas aí eu vou pegar esse livro, vou ler também, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Isso tudo enquanto a Simone tá falando. Meu ombro começou a doer, deve ser a ansiedade, que eu tô pensando que amanhã minha cabeça abre um monte de janela. Ô, Simone. Olha que loucura. Ótima. E aí, eu nem descrição. gosto tanto assim, porque eu acho que é difícil a gente generalizar e o povo pega isso até para diagnosticar. Mas dizem que o ansioso vive no futuro e o depressivo vive no passado. Então, o mindfulness seria tirar o ansioso do futuro e tirar o depressivo do passado. Gente, aqui eu não estou diagnosticando ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou pegando uma frase de internet para contextualizar aqui. Então, mindfulness, mindfulness Ou atenção plena. ou atenção plena, eu vou falar atenção plena aqui. A atenção plena é a gente viver o agora. Sim. E aí, Simone, como eu falei aqui, pessoal, eu fui aluno e super recomendo o curso da Simone de Obrigada. atenção plena. Super recomendo. Realmente foi, assim, um divisor de águas, principalmente naquele momento que eu estava vivendo de transição meio que pós-pandemia ali. Foi a época que eu fui aluno dela. Mariana passando por aqueles terríveis 2 anos, que é de 2 a 4 anos de idade, os teóricos aí do desenvolvimento infantil chamam dos terríveis 2 anos e tudo. Enfim,
uma série de coisas, e eu ganhei de presente o curso. Foi o Doguinha, meu irmão, que foi um jeito de me conectar com ele, porque, pessoal, ele mora lá na Nova Zelândia. Ele falou assim: Ronan, vamos criar um momento onde a gente vai encontrar uma vez por semana? E ele me deu de presente o curso para a gente fazer com a Simone junto. E aí, Simone, uma das práticas, Dani, que eu faço, que a Simone me ensinou, por volta das 4h40, 10 para 5 da manhã, é uma dinâmica que você trouxe do livro 53 Maneiras de Domar um Elefante, que é como Sim. domar a sua própria mente. Mas tem que acordar essa hora? Não, Ah. mas eu escolhi fazer essa prática essa hora porque eu tô sozinho ali na cozinha, Uhum. e é a prática do quando comer, apenas coma. Sim. Gente, é fantástico como é uma dinâmica relativamente simples, mas difícil de aplicar. Muito difícil. E digo isso porque é uma dinâmica presente nos módulos e costuma ser muito revelador para os participantes. Simone, por favor, conta e até vamos passar essa dinâmica para os nossos ouvintes aqui, para a nossa audiência. Conta o que é essa dinâmica e depois eu quero contar como é que ela impactou na minha vida. Vai lá. Ótimo. Bem, eu vou voltar um pouco até na sua fala, Dani, quando você Sim. fez aquele encadeado de pensamentos, porque frequentemente é isso que acontece conosco. De um pensamento a gente é levado a outro, que é levado a outro, levado ao outro, então a gente começa na realidade, mas por uma série de associações do nosso cérebro a gente se perde. Você certamente já conversou com algum amigo e, ao conversar com o amigo, falou: mas por que nós dois estamos falando disso mesmo, não é? Porque a gente vai saltando de assuntos por um sistema do nosso cérebro que é feito de memória por associação. Então, nós frequentemente fazemos isso e, sem querer, desertamos da realidade. Então, práticas como a que o Ronan está comentando são chamadas no domínio do mindfulness de práticas informais de atenção plena, que talvez você conheça de modo mais clássico a meditação como aquela forma em que a pessoa se senta, fecha os olhos, fica aquietada às 4h30 da manhã, ou não, né? Mas também existem as chamadas práticas informais. A meditação, na forma mais clássica, a gente chama de prática formal de meditação, muito importante, mas as práticas informais, elas têm uma importância fundamental porque elas têm a habilidade de nos mostrar que a qualidade de atenção plena que a gente cultiva na sentada da almofada, se ela estiver ausente da nossa vida, não tem por que a gente fazer a prática. Né? De pouco adiantaria eu ser uma pessoa que durante 20 minutos em que eu me sento em meditação, estou totalmente atenta e depois saio desatenta aí pela vida, né? Desatenta às pessoas, né? Aos eventos e etc. Então, as práticas informais nos ensinam a estar antenados no momento presente com qualquer atividade que estejamos fazendo. E por que a da alimentação frequentemente ela é escolhida? E existem, inclusive, linhas de mindfulness devotadas, inclusive, especificamente à alimentação, mindful eating, né? Porque a alimentação é aonde impera, por razões históricas e sociais, a ideia, primeiro, de que eu tenho que comer rápido para não atrapalhar a minha produtividade, de que talvez eu tenha que comer rápido porque eu venho de uma história familiar em que esse era o padrão, né? Que não fica enrolando na mesa, menino e etc., alguma coisa nesse sentido. Então, é um lugar onde impera o automatismo. Nós comemos sem perceber que estamos tendo uma oportunidade riquíssima de sermos alimentados. Não só pela terra, mas pelo esforço humano que levou aquele alimento ao nosso prato, inclusive o nosso próprio esforço ao ter capacidade para estar ali diante desse prato. Então, é um convite para que a gente reduza esses momentos de devaneio e volte seguidamente para o alimento. A gente começa a comer e digo uma coisa até importante que você pode tentar em casa se você for fazer isso. Pega uma refeição, dedica ela para falar assim, vou ficar apenas aqui. Primeira coisa, leva o telefone celular para longe, não se senta na frente da TV e fica ali e fala, vou me dedicar ao alimento. Rapidamente você verá, e eu não tenho bola de cristal para dizer isso, mas é por experiência própria, que sua mente vai começar a ir embora dali, lembrando as coisas que você já fez ou que deve fazer. Traz de novo a atenção para a textura do alimento, o sabor,
Porque, curiosamente, e isso também é algo que as pessoas relatam, frequentemente as comidas que nós comemos mais rápido são justamente as que a gente mais gosta. Verdade. Então, a gente não saboreia justo aquilo que às vezes a gente ansiou durante o dia para comer. Então, procura fazer esse exercício. Eu estou ansiosa agora para ouvir a sua experiência com essa noção do ao comer apenas coma. Então, foi um jeito de meditar de maneira informal. Tudo começou com essa aula que você passou, esse desafio, e aí eu escolhi o café da manhã, porque geralmente 4h40, 10 para 5 da manhã, a Dani e a Mariana estão dormindo, então é o momento que eu tenho ali meio que só para mim, Uhum. tá? Aí eu escolhi o café da manhã. E aí eu percebi, como é que é, Dani? Por que que eu gosto mesmo de comer? Porque eu sou Taurino. taurino. A Dani é muito ligada nesse negócio de signo. Eu não entendo muito, mas a Dani diz que taurino tem duas características fortes. Uma eu concordo, porque quando falo alguma coisa que me convém, eu acabo concordando, né, Simone? Me convém. E a outra é teimosia. Uma é gostar de comer e a outra é... Teimosia. Não concordo nesse de teimosia, mas enfim. E aí, eu comecei a perceber exatamente isso que você falou. Que um dos maiores prazeres que eu tenho, que é comer, eu estava perdendo ele. Uhum. E é justamente isso que você falou. Aquilo que eu gosto muito de comer, eu estava comendo rápido e não estava saboreando. Então, eu levei isso para o café da manhã. Aí, eu percebi que eu comecei a prestar atenção no barulho da água caindo ali no filtro de café e depois saindo lá do outro lado e caindo, no cheiro do café, toda aquela dinâmica e tudo. Quando eu ia passar manteiga no pão, a textura, se ela estava gelada, se ela não estava. Aí eu comecei a reparar detalhes, Simone, que eu não me dava conta, do tipo, tem manteigas de cores diferentes. Tem manteiga que é mais amarela, tem manteiga que é mais esbranquiçada e tudo. Parei de mexer no celular e uma vez uma nutricionista me falou um negócio que é muito interessante. Pessoal, se você gosta de comer, uma nutricionista, ela me mostrou o seguinte, que o prazer em comer é uma distância muito curta. Como assim? Com certeza. Eu só sinto o gosto da comida daqui até aqui. Ou seja, é uma distância muito pequena que a comida percorre para eu sentir o sabor dela. E daqui para baixo, toda comida é igual. Se eu estiver comendo couve, picanha ou chocolate, daqui para baixo, em termos de sabor, não em Sim. qualidade nutricional, mas daqui para baixo, em termos de sabor, é tudo igual. Então, como eu não estava naquela atenção plena na hora de comer, eu estava perdendo um pouquinho de espaço que eu tinha para me dar aquele prazer naquele momento, que era de saborear alguma comida. E aí, o impacto disso na minha vida. Rapidinho. Eu percebi, Simone, me corrige se eu estiver errado, que é treino. Eu fico treinando a minha mente. Sim. Qual que era a consequência? Depois do café da manhã, eu vou tomar banho. Aí eu comecei a levar atenção plena para o banho. Aí eu comecei a reparar na textura do meu cabelo, no cheiro do shampoo. Na hora de passar o sabonete no meu corpo, eu comecei a reparar que eu tinha uma pinta que eu não tinha percebido que eu tinha, que não sei o quê. Aí eu comecei a trazer aquela atenção plena do café, sem querer, mas por ter treinado a minha mente, para o banho. E aí, na hora que eu assustei, eu estava levando para o trabalho. Começou lá no café da manhã, treinando no café da manhã, e eu levei para o trabalho. Sim, e eu posso explicar claramente por que isso acontece. Porque quando a gente percebe o sabor que a vida tem, Nossa. quando a gente está conectado à vida por meio da atenção plena, é inevitável que esse processo vá transbordando para os diversos setores, inclusive aqueles que a gente acharia que seriam apenas entediantes. Sim. Né? Então, é importante a gente não pensar assim, então quer dizer então que eu vou ter um oásis de paz na hora em que eu sentar. Não, a atenção plena, ela dá um colorido diferente até mesmo naquilo que poderia ser entediante.
o livro que você mencionou, que eu recomendo fortemente, porque ele tem 53 práticas. Por que 53? Uma para ser usada a cada semana do ano, da Jen Chosen Bays, como domar um elefante. Se você não sabe que elefante é esse, eu já te dou a dica. A nossa mente. E ela fala basicamente que o bonito dessas práticas de atenção plena foi exatamente o que você relatou. A gente começa colorindo uma pequena área da nossa vida, como se fosse aqueles desenhos de criança que cada cor é um número. Uhum. Aí daqui a pouco a gente colore uma outra área, uma outra área, uma outra área, e quando a gente vê a vida vai ganhando mais cor. São os hábitos angulares, né? É Eles isso, hein, Dani? derivam, Sim, começar o dia com atividade física, se sentir mais disposto. Aí você vai pensar no seu café da manhã, vou tomar um café, não vou comer tanto carboidrato, vou trazer um ovo, né? Vai trazendo, dá um impulso para que seus outros hábitos derivem desse hábito inicial positivo. Excelente. O que eu costumo dizer, inclusive, pessoal, a gente lançou um workshop justamente com esse tema, produtividade e qualidade de vida. Quem se interessar em fazer esse workshop, que é comigo, porque eu tenho formação em terapia ocupacional, eu peguei a minha experiência como empreendedor, a minha experiência como consultor de empresa e a minha formação e experiência como terapeuta ocupacional, juntei tudo isso num workshop sobre produtividade e qualidade de vida. E aí, Simone, você está convidada a ministrar um módulo lá junto comigo lá. Com muito prazer. Já aproveitei aqui, que aqui não tem jeito dela negar, que ia ser feio se ela negasse aqui, não foi combinado, Não tá, foi, Simone? Está não. convidada para estar um módulo lá, ajudando a gente nesse workshop. Então, se você se interessar, manda aí uma mensagem, eu quero, que eu já te mando o link para você se inscrever nesse workshop. E aí, Simone, Eu também tenho um brinde, viu? Tá, peraí. Só para terminar de explicar aqui, o que eu costumo dizer nesse workshop? Que começar o dia com pequenas conquistas te deixam melhor preparado para grandes conquistas ao longo do dia. E é isso que a Dani está falando. Poxa, se eu saio de casa com a sensação de que eu arrumei a minha cama, tem até um vídeo de um almirante, de alguém da Marinha, falando assim, quer mudar o mundo, comece arrumando a sua própria cama e tudo. Por quê? Se você prometeu para você que você ia à academia no começo do dia e foi, você já ganha confiança para o resto do dia. Se você prometeu que no começo do seu dia você ia tentar meditar, você ia ter ali aquela prática informal no café da manhã de atenção plena, se você prometeu que você ia ler uma página de um livro, e leu, e foi à academia, e teve essas pequenas vitórias sobre você mesmo, você chega no trabalho mais confiante. E o contrário também acontece. Se você começa o dia deixando a preguiça te vencer e você prometeu que não vai à academia e não foi, você já começa o dia menos confiante em você mesmo. Então, pequenas vitórias te preparam para grandes vitórias. É isso. Importante na sua fala aí também destacar isso, né? A gente valorizar esses pequenos gestos, como você exemplificou bem, por meio da prática do ao comer apenas come, o potencial que eles têm de mostrar algo que, por ser mais confortável para a gente, naturalmente a gente passa a adotar porque se sente melhor. Então, é confiar nesses pequenos movimentos, né? E no potencial que eles têm de uma mudança maior. Por que a gente criou esse workshop sobre produtividade e qualidade de vida? E como que a gente, da Tutorianos, ajuda os nossos clientes? Eu fiz uma lista aqui. Mas o que tem a ver consultoria em gestão empresarial e produtividade e qualidade de vida? Tudo a ver. Tudo a ver. A gente percebeu que os empreendedores precisavam disso e a ideia desse workshop veio através do pessoal que me acompanha nas minhas redes sociais, viram que eu acordo por volta de 4h30 da manhã, 5 horas, mas eu só começo a trabalhar às 10 da manhã, Simone. Foi uma escolha que eu fiz, começar a trabalhar às 10 da manhã. E daqui a pouco eu conto por que a gente fez essa escolha e tudo. Aí o pessoal começou a perguntar assim, Ronan, como é que você faz para dar conta de tudo que você faz, sendo que você só começa a trabalhar às 10 da manhã? Ronan, o que você faz de 4h30 da manhã até às 10 da manhã? Me acompanhe nas redes sociais que vocês vão descobrir o que eu faço. E aí, os meus clientes começaram a me perguntar e começaram a me pedir ajuda para organizar a rotina deles. E aí, como é que o trabalho nosso ajuda?
Por exemplo, quando você tem controle financeiro do seu negócio e da sua vida pessoal, você passa a ter mais tranquilidade, consequentemente, mais qualidade de vida. Planejamento do futuro da sua empresa alinhado com o planejamento da sua vida pessoal. Uhum. Aí você tocou num ponto que eu vou precisar te interromper. As Fica à pessoas vontade. confundem muito plano com planejamento. Então, você pode ter plano, eu tenho um plano, mas e o planejamento? O planejamento é o caminho que precisa ser percorrido para você alcançar esse plano. Então, a gente sente falta desse planejamento, né, Ronan, que você citou aí. Exatamente. E esse planejamento da empresa alinhado com o planejamento pessoal, porque tem impacto. Não tem jeito, principalmente no dono e Uhum. dona de microempresa. Se você engravida, tem impacto lá na sua empresa. Se a sua empresa está dependente de você, tem impacto na sua vida pessoal. Outra coisa que a gente ajuda na parte de processos internos, que a gente até gravou um episódio aqui, menos patrão e mais padrão, Uhum. que é a empresa depender menos do dono no operacional e o dono poder viajar, o dono poder acompanhar os filhos na vida escolar, por exemplo, e tudo, ter mais tempo para ele, poder praticar atividades que ele gosta e que ele precisa. A equipe mais engajada, mais competente, apoio na tomada de decisão na empresa, isso aqui é fundamental, Simone. E depois eu queria fazer um adendo aqui, Dani, sobre o tanto que as pessoas têm dificuldade para tomar decisões na vida e aplicar aquelas decisões. E eu descobri, através de pesquisa que eu mesmo fiz, Uhum. que as pessoas nem têm tanta dificuldade para definir o que quer. A maior dificuldade está em definir o que está disposto a abrir mão do agora em prol daquilo que quer. Porque as pessoas dizem querer uma coisa, mas não estão dispostas a abrir mão de outras coisas para alcançar aquilo que diz que quer. Como diz o grande filósofo chorão do Charlie Brown Jr., Uhum. a cada escolha uma renúncia. Isso é a vida. Então as pessoas querem fazer escolhas, mas não estão dispostas a renunciar a nada em prol daquela escolha que faz. Não querem perder nada, né? Não querem perder nada. Querem abraçar o mundo. Então, a gente ajuda os nossos clientes a tomarem decisões assertivas e de uma maneira que vão deixá-los mais tranquilos depois dessa decisão. Além disso, a gente ajuda a abrir um negócio de forma mais assertiva e menos estressante. Verdade. Agora, um caso meu. Vamos lá. Hoje estou à frente da equipe de consultoria de campo dos franqueados da Tutorianos. Sou diretora de operação da franqueadora. Eu sou consultora financeira. Eu administro a unidade de Patinga. Eu sou esposa do Ronan, mãe da Mariana, filha da Valéria. Isso Sogra da tudo, Letícia, que ela sogra te da dá um bom Letícia. trabalho também. Epa. Ou não, nora da Letícia, né? Nora, Nora sou da sogra, Letícia. Isso tudo, se vocês pensarem, todo mundo tem né, são as funções diferentes aí que a gente ocupa na vida da gente. Cada função dessa tem dezenas de tarefas, dezenas. Sim. E a sensação que eu tinha quando eu chegava, né, lá no meu escritório, por exemplo, ou em casa, em qualquer lugar, é que eu tinha muita coisa para fazer, para resolver. A sensação de estar apagando incêndio a todo momento. Na minha cabeça eu estou executando alguma coisa, estou lá com a Mariana, minha cabeça está ali que eu já tenho que fazer outra coisa, sabe? Isso não gera um contentamento, né? Você fica o tempo todo executando. E eu sou muito boa em execução, viu? Sou muito boa em execução. E aí, eu estava falando de um brinde que tem a ver com isso que eu estou dizendo, que é o seguinte. A gente desenvolveu na Tutorianos, né? A gente tem essa preocupação, o Ronan estava lendo aqui agora, o que a gente faz. A preocupação não é só com a empresa, a preocupação também é com o dono e a dona do negócio. Então, a gente fala muito de qualidade de vida e também de lucratividade. Em meio a todas essas tarefas, né? A gente desenvolveu uma ferramenta mesmo. Você consegue organizar os projetos da sua vida. O que você tem de foco, de projetos? O que você tem para executar que é importante para você? Mas você não sabe a prioridade. Tudo tem prioridade, gente. Não existe plural para prioridade. E
aí essa ferramenta ajuda você a organizar a prioridade e depois você vai descrever cada tarefa que é necessária para executar desses projetos da sua vida que você tem. Depois de organizar, você tem lá 10 tarefas do primeiro projeto. Você só vai para o número 2, para o 3, para o 4, depois de ter feito a primeira. Tudo se torna visual. Você consegue ver, visualizar todos os projetos da sua vida, tudo aquilo que você quer alcançar, que você acredita, e todas as tarefas de uma forma organizada. Então, você passa a ser monotarefa. Você passa a aprender a delegar, porque na hora que você vê lá centenas de tarefas que antes você executava com uma loucura do dia a dia, você consegue organizar e ter o foco naquilo que você está executando naquele momento. Você consegue delegar aquilo que você olhou e falou assim, caramba, por que eu não ponho fulano para me ajudar nisso aqui? Executar, ele é bom nisso aqui. Então, tornar visual aquilo que você está fazendo maquinalmente todos os dias, sabe? Então, é de presente para você. Você precisa comentar aí, comenta eu quero, comenta, e nós vamos mandar um oi para você, depois a gente dá um jeito aí, né? Vamos ver aí com o André aí da 2P como que nós vamos organizar. Manda o eu quero que a gente vai entrar em contato com você e encaminhar essa ferramenta. Vai te ajudar, você vai ver que bacana. Ô, Dani, eu acho que essa ferramenta vai ajudar também na dinâmica que eu quero propor aqui. Bora. A gente faz a seguinte atividade, Simone, com os nossos clientes lá. Em 2017, eu realizei um sonho que eu fui estudar em Harvard. Fiz um curso lá por Harvard. E eu descobri que a gente já fazia algumas coisas que Harvard ensina e tudo. E aí a gente aperfeiçoou algumas coisas que a gente já fazia. Que é, eu quero te convidar aqui agora para fazer a definição de futuro de curto prazo. Segundo Harvard, não adianta muito você ficar fazendo planejamento para daqui 10 anos, ou até mesmo para 5 anos, porque a gente vive num mundo muito volátil, em constante mudança. Então, e também, o ser humano, ele tende a buscar recompensas mais imediatas. Então, se você faz uma meta que você só vai alcançar daqui 5 ou 10 anos, e por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para planejar a aposentadoria, para planejar, eh, para planejar um, um- uma recompensa financeira de longo prazo, para planejar a compra de uma casa e tudo, porque a gente tem muita dificuldade para metas de longo prazo. Então, Harvard ensina para a gente quebrar essas metas de longo prazo em metas de curto prazo. E aí tem mais chance delas acontecerem, da gente alcançar essas metas. Então, No o que que é máximo visão? trimestral, né? No máximo. É. O que que é visão de futuro de curto prazo? Eu quero te convidar para o seguinte: a dinâmica é simples. Pega um papel e uma caneta, se você for old school, igual a Simone aqui, que adora um papel e uma caneta, ou pega seu notebook, seu celular e tudo, tá? E faz o seguinte: imagina como você quer a sua empresa ao final do ano que vem. Você quer estar trabalhando quantas horas por dia? Você quer estar ganhando quanto? Você quer estar fazendo o que na sua empresa até o final do ano que vem? Você quer ter quantas unidades? Você quer ter quantos funcionários? Então, você vai descrever o futuro de curto prazo que você deseja para a sua empresa. O segundo passo é olhar se esse futuro que você deseja para a sua empresa está compatível com o futuro da sua vida pessoal. E o terceiro passo, que as pessoas têm mais dificuldade, porque geralmente as pessoas imaginam as conquistas, mas não imaginam o esforço necessário para essa conquista. Então, o terceiro passo é você olhar para esse futuro que você deseja e também pensar em qual esforço vai ser necessário para você alcançar esse futuro, para você avaliar se você tem disposição para alcançar esse futuro que você disse que você quer. É claro que lá, durante a nossa consultoria, a gente investe uma reunião inteira para construir isso e tudo. Mas de maneira bem simples é isso. Imagina o futuro que você quer para a sua empresa. Imagina se ele está alinhado com o futuro que você quer para a sua vida pessoal e defina qual o esforço necessário que vai ser para você alcançar esse futuro e se você tem disposição para
fazer esse esforço aí para alcançar esse futuro. Isso é meta, né? Isso é meta. Definição de meta. Isso aí. E aí usa a ferramenta que a Dani está disponibilizando aí para você. Usa uma Caramba. técnica Vai voar. informal de atenção plena para te ajudar aí. E quando você não sabe o que quer, nada tá bom. Eu costumo dar esse exemplo. Às vezes, como eu sou de touro, eu amo comer, né? E aí, às vezes, eu tô lá em casa, de home office, e eu falo assim, não, tô a fim de comer alguma coisa, ou aqui em Minas, tô a fim de comer um trem. Uhum. Aí eu vou lá na geladeira, abro a geladeira, graças a Deus a geladeira lotada, mas eu olho e falo assim, nossa, não tem nada aqui. Vou lá na despensa, abro a despensa, graças a Deus também a despensa lotada, eu viro e falo, nossa, não tem nada para comer aqui em casa. E aí belisco alguma coisa. Pego um pouquinho de alguma coisa e como. E estava até muito gostoso. Daí uma hora eu falo assim, aquilo estava até muito gostoso, mas não era o que eu queria. Aí repito o processo. Abro a geladeira, abro a despensa, belisco alguma coisa. Resumindo, eu chego ao final do dia, eu comi muito, estava tudo gostoso, mas vou dormir insatisfeito. Uhum. O problema estava na comida? Não. O problema estava em mim, que eu não sabia o que eu queria. Então, se você não sabe o que você quer para sua empresa, se você não sabe o que você quer para sua vida pessoal, se você não sabe o que você quer no seu relacionamento, nada que a sua empresa te entregar vai estar bom. Nada que a sua vida pessoal te entregar vai estar bom. Nada que o seu relacionamento entregar vai estar bom. Então, essa dinâmica de definir o que você quer para o futuro da sua empresa vai te ajudar até na sua realização, Isso aí. no sentimento de realização. Agora uma frase de Joel J. Hum. Pessoas medianas têm metas. Pessoas de alta performance que alcançam resultados têm métodos. A gente está entregando método para vocês. Pega a meta, o que você quer alcançar, desmembra isso, né? Traça o caminho, traça a prioridade, segue, delega, para de apagar incêndio, que aí você vai alcançar aquilo que você está buscando. Lá dentro dessa ferramenta tem os prazos, tem os responsáveis, tem tudo. É fantástico, gente. É um método. Não perde, não. Ouvindo vocês falarem, né? Primeira coisa, eu estou pensando que eu que tenho que fazer aula com os dois. Retribuir o fato dele ter sido meu aluno antes. Mas algo que é curioso, né? Vocês falando muito de como eu vejo o meu futuro, ainda que não tão longínquo, mas um próximo. E ao mesmo tempo eu, da minha parte, falando, fica no presente. Onde é que isso tudo se encontra, Legal, hein? né? Importante a gente ter clareza disso, né? Porque o grande problema é que a gente nunca vai saber para onde a gente vai se eu não sei onde eu estou, Ó, né? Então, eu acho que é aí que entra a capacidade de atenção plena, de olhar quais são os meus recursos atuais, aquilo que eu estou disponível a entregar, e entender que isso é algo dinâmico, que eu tenho que ir checando comigo momento a momento. Não tem como eu, de antemão, fazer tudo que, eu acho que eu tenho que fazer isso, mas se eu não estou checando no meu dia a dia qual foi a demanda familiar extra que surgiu, qual foi a demanda profissional extra que surgiu. Então, a gente só consegue realmente chegar ao futuro se a gente tem os pés plantados na realidade. Mas não é um plantado na realidade em que eu olho para baixo. É uma imagem até que o professor Pablo Dors, que é um escritor espanhol e sacerdote também, e que lida muito na área da meditação, diz: a gente tem os pés firmes no chão, olhos voltados para o horizonte, mas a partir de pés firmes no chão. Então, a exemplo da geladeira que você deu aí, né, tem uma frase célebre que diz que nenhum vento ajuda quem não sabe para onde quer ir navegar. exatamente. Né? Então, mas eu só sei para onde eu quero ir navegar se de início eu sei onde eu estou. E é por isso que é importante a gente, momento a momento, fazer essa checagem, como é que eu estou no presente. Né? Ao invés de sempre ficar vítima dessas idealizações, que eu acho que na frase que você citou, Dani, o problema de uma meta isolada é que ela é uma mera idealização, né? Ao passo que o método tem a ver com aquilo que no presente me cabe fazer. E quando a gente está enraizado no presente, sabe qual é o maior bônus que a gente tem? A gente se torna mais produtivo no sentido de mais assertivo. Você faz aquilo que tem que ser feito.
tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você não fica embaralhando as coisas e se perdendo tempo, trocando de uma tarefa para outra, vivendo com a atenção em conflito, sem saber onde aplicá-la. Né? Então, aliás, um dos maiores benefícios da prática continuada de meditação é saber realmente lidar com a atenção nas situações da chamada atenção em conflito, quando ela está sendo solicitada para diversos setores, para que a gente pare cada vez mais de trocar aquilo que é importante pelo que é simplesmente urgente. Nossa, Perfeito. excelente. Simone, eu como terapeuta ocupacional, eu ajudava lá os meus pacientes na época a ajudar a organizar uma rotina. E eu percebi o impacto da rotina na produtividade e na qualidade de vida. Porque antes eu era daqueles assim, eu sou empreendedor, detesto rotina e tudo. Mas depois que eu comecei a aplicar aquilo que eu ensinava para os meus pacientes na minha vida, eu vi que a delícia que é ter uma certa rotina. E quando eu falo rotina, gente, não é aquela rotina que não pode ser quebrada de jeito nenhum, ou não é aquela rotina que gera monotonia, nem nada disso. Quando eu falo rotina, é você ter um certo nível de organização do seu dia para você, inclusive, ficar livre para devagar, para você fazer o que você quiser, sem ter que ficar pensando o tempo todo. O que que eu vou fazer agora? E depois? Então, eu percebi que organizar uma rotina ajuda a gente na produtividade e na nossa qualidade de vida. Só que a rotina exige atenção plena. Atenção plena no horário, né? Atenção plena naquilo que eu estou fazendo para que me dedicar exclusivamente naquilo que eu estou fazendo, porque não adianta nada eu marcar um horário de responder os e-mails na minha rotina, mas enquanto eu respondo os e-mails, eu fico jogando Candy Crush, que eu adoro jogar Candy Crush no celular, ou tá com o WhatsApp aberto e tudo. Então, rotina e atenção plena é ganho, com certeza, de produtividade e qualidade de vida, né, Simone? Agora, Ronan, eu sei que você chamou Simone para responder, né? Mas quando você citou aí, poxa, eu estou respondendo os meus e-mails, coloquei na minha agenda, me organizei, tenho uma rotina, estou conseguindo aplicar, mas vamos pensar na cena. Você está dentro da empresa, beleza? E aí você está lá respondendo seus e-mails, está lá na sua agenda, você marcou, todo organizado. Mas toda hora vem aquele seu funcionário e fala, eu estou querendo pedir para a Dani uma foto aqui, pedir para a Dani, sabe aquela coisa que não necessita, não tem necessidade nenhuma dele te pedir, mas que ele não consegue fazer sozinho, a todo momento ele vai lá bater na sua porta, ô Ronan, aqui, e aí, cara? Quando eu vejo isso, esse tipo de situação, você quer aplicar, mas você não consegue aplicar, porque a todo momento o problema bate à porta. O que eu trago nesse tipo de situação? O que eu trago para minha vida, tá? Tudo que eu aprendo, leio, tudo que eu desenvolvo na minha consultoria, tudo que funciona, eu aplico com o meu time, para quem está ao meu redor, sabe? Para quem faz parte ali do meu ecossistema. Porque eu sei que sozinha, se eu quiser fazer isso, vou ter que trancar a porta. Colocar fone, vou ter que ficar sozinha para eu conseguir aplicar isso. E aí, quando eu ensino, eu replico isso para as outras pessoas, o ganho é geral. Não só para as pessoas, mas também para a minha empresa. Sim. É incrível. Eu tenho isso como um lema, sabe? De tudo que eu aprendo, eu divido com todo mundo o que funciona. Então, se eu aprender realmente o que é o mindfulness, esperem que a gente vai praticar aí na empresa, porque todo mundo vai ganhar junto. Com certeza, até mesmo muitos ambientes corporativos estão adotando, né, prática de meditação, ainda que curta, antes de reunião, para que as reuniões sejam mais assertivas, né? Então, assim, a questão toda é o seguinte, o tempo é todo nosso. A gente, às vezes, acha que o tempo é escasso. Mas o tempo é escasso quando a gente não se apodera dele por meio da atenção.
Porque é importante esse processo da gente se apoderar do tempo para que ele seja produtivo num bom sentido, porque a produtividade no sentido estritamente, talvez, econômico, faz a gente pensar que ela é uma coisa a ser evitada. Ah, não, eu não quero ser produtivo. Mas se a gente pensar o que é ser produtivo, uma terra que é produtiva, é uma coisa bacana de se ver, rica. Mas para que uma terra seja produtiva, existe uma série de condições de possibilidade que têm que ser tratadas ali. A terra, ela raramente vai ser produtiva por si só, ou se ela é produtiva, dependendo da conduta que for adotada, dali a pouco eu vou exaurir os nutrientes dela, por exemplo, né? Então, é importante a gente adotar essa atividade de cultivo e, sim, é natural esse processo que Dani está falando, né? Eu acho que foi o que aconteceu comigo quando eu relatei que eu me tornei professora a partir de ser praticante, né? E o movimento que eu coordeno aqui no Vale do Aço chama Karuna Yoga e Meditação. Karuna é uma palavra que significa compaixão. Então, considero que compartilhar aquilo que foi útil na minha vida é um ato de compaixão, de querer estar junto com as pessoas e saber que todos nós passamos por esses processos. Quanto mais a gente compartilha esses saberes, mais a gente mostra essa rede intrincada e super útil da gente aprender uns com os outros, né? Então, aí, sobre a questão de sermos rotineiros, eu acho o seguinte: todo ser humano é rotineiro, até mesmo talvez naquilo que ele supostamente acha que é uma ausência de rotina. Raro quem é aquele totalmente aventuresco que não tem rotina alguma. As pessoas têm rotina. A questão é o quão presentes elas estão nessa rotina e quão cientes elas estão desta rotina para que aquela rotina produza bons frutos, para que seja uma terra produtiva, né? E não algo que só exaure o recurso. Então, é importante essa questão de começar a analisar o nosso dia a dia e entender que, sim, o hábito faz o monge. Isso. Tudo aquilo que a gente incorpora no nosso dia a dia é como esse nutriente que diariamente eu vou botando nessa terra para que ela produza bons frutos. Simone, e nessa rotina, como que o nosso organismo vai se adaptando e criando hábitos também? Se você cria o hábito de acordar todo dia no mesmo horário, mesmo no dia que você não precisa acordar naquele horário, você vai acordar. Se você cria o hábito de dormir todo dia naquele horário, vai dando aquele horário, mesmo você não precisando de dormir naquele horário, você vai sentindo sono. Aí você vai criando o hábito de alimentação, vai sentindo fome sempre no mesmo horário. O seu intestino começa a funcionar como um reloginho que eles falam. Uhum. Você vai fazer o número 2 geralmente todo dia no mesmo horário. E isso vai impactando na sua qualidade de vida de uma maneira que o seu organismo tende a ficar mais equilibrado, né? E eu quero ter compaixão aqui e compartilhar um conhecimento que eu tive, um aprendizado que eu tive, que é o MEV, Mínimo Esforço Viável. Segundo os estudos, e aí eu não sei de verdade como é que são feitos esses estudos, o cérebro humano adulto tem a capacidade de tomar 36 mil decisões aproximadamente por dia. Como que eles contam isso, eu não sei. Tá? Como é que foi contado isso, eu não sei. Mas, independente dos 36 mil, ou que seja 100 mil, o que é o método ou a prática do mínimo esforço viável? Os grandes executivos, o que eles têm feito? Poxa, se eu sei que o meu cérebro tem uma capacidade limitada de tomada de decisão, se eu colocar uma rotina e me organizar, eu economizo decisões ao longo do dia. Por exemplo, o que é o mínimo esforço viável? Se na empresa que você trabalha tem uniforme, já está economizando uma série de decisões, porque várias pessoas relatam que demoram até 1h15 por dia para escolher a roupa que vai trabalhar. É isso. 1h15 algumas pessoas relataram na pesquisa que eu tive acesso para escolher a roupa que vai trabalhar. E se for mulher, sem machismo nenhum, tem que escolher a roupa, o cinto, a bolsa, o brinco, Você o demora colar. mais que eu. Hã? Você demora mais que eu. A Dani expondo aqui as intimidades. Mas aí, o que é o mínimo esforço viável? É você deixar decisões menos importantes para serem incluídas na sua rotina. Então, por exemplo, assim,
Se eu escolho um domingo que teoricamente eu não trabalho, ou a maioria das pessoas não trabalha aos domingos, você pega aquele seu dia de folga, que seja domingo, segunda ou quarta-feira, pega o seu dia de folga e já planeja o cardápio da semana, você está economizando uma série de decisões que você teria que tomar ao longo da semana. Se no domingo eu já escolho quais as roupas que eu vou usar ao longo da semana, eu também já estou economizando uma série de decisões que eu teria que tomar ao longo da semana. Se eu economizei essas decisões, na segunda, quando eu chegar lá na Tutorians e tiver que tomar uma decisão mais difícil, eu vou estar mais preparado, meu cérebro vai estar mais preparado. Alguns dizem, inclusive, se você quiser dar um Google aí agora, dizem que o Mark Zuckerberg do Facebook usa, na maioria das ocasiões, camisa de malha cinza. Pesquisa aí, clica aí no Google, Mark Zuckerberg, e aí você clica em imagens. A maioria das fotos dele vai estar de camisa de malha cinza. Dizem que é porque ele não quer perder tempo, gastar o cérebro dele tomando decisões com que tipo de roupa que ele vai usar. Porque com certeza não é problema financeiro para comprar roupas que ele vai ter. O Steve Jobs também tendia, a tendência era ele estar sempre de preto. Dizem também que era para ele economizar tempo e decisões na escolha da roupa. Então, mínimo esforço viável. Quais são as decisões que você pode, que não são importantes e que você não precisa gastar muito tempo e nem o seu cérebro para tomar? E você leva essas decisões para dias que você tem que geralmente tomar menos decisões mesmo. Esse é o mínimo esforço viável. Legal. Entendeu? Tô pensando nisso na minha alimentação, sabia? Lembra de uma vez que a gente fez o suco? A gente queria tomar aquele suco de couve com laranja, com um monte de coisa. Gengibre. Tinha que lavar, tinha que picar gengibre, tinha que fazer tudo. Aí a gente começou a fazer domingo, deixava tudo embrulhadinho, lembra? Aí durante a semana a gente pegava congeladinho lá e já fazia o suco. Você quer Se ver? fosse para eu fazer isso durante a semana, não ia rolar. Dani, já que você está falando de alimentação, vou dar um outro exemplo aqui. A nossa tendência é que a última alimentação do dia seja a pior em valor nutricional. Fato. Por quê? A gente já tomou tanta decisão ao longo do dia que chega em casa, a única coisa que você não quer é pensar. Então, você não quer ficar pensando o que eu vou fazer e tal. E aí, se você não quer ficar pensando, você tende a buscar aquilo que está mais acessível, que geralmente são produtos industrializados com menos valor nutricional. Então, geralmente, a sua última... Nossa, a Dana é biscoiteira, Simone. Nunca vi gostar tanto de biscoito desse jeito. Não sei se essa conversa de taurino, mas tô ficando até com fome. Mas aí, Simone, você chega em casa e a sua última alimentação tende a ser a pior em valor nutricional, porque você não está afim de pensar. É assim ou não é aí na sua casa? Lá em casa é. A gente já vai daqui até lá em casa, né, Dana, pensando assim, o que tem para comer lá em casa? Que não sei o quê. Tem, não assim tem? Que acaba o podcast, Ronan, tô com fome. É. A frase que ele mais fala o dia inteiro, tô com fome. Bom, os memes que eu tenho dele, as figurinhas do WhatsApp, são todas péssimas. São todos ele com o olho fechado, comendo assim, gente. Ô Simone, eu sou daqueles que morde assim e fecha o olho e vai saboreando. Enfim. Mas eu quero compartilhar uma outra técnica também. Que é a mínimo produção possível, ou mínimo progresso possível. É isso. O que é o mínimo progresso possível? Às vezes, você não está indo à academia, não está fazendo atividade física, porque você sabe que o ideal seria você fazer 1 hora de atividade física por dia. Aí você vira e fala assim, eu não tenho 1 hora para fazer por dia, eu não vou fazer nada. O mínimo progresso possível é, tudo bem que você não tem 1 hora para fazer de atividade física por dia, mas você tem 15 minutos? Já é alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo para ler 10 páginas de um livro por dia. Mas você tem tempo para ler um parágrafo que seja? Já é um progresso. Bem interessante a sua fala, principalmente em matéria de adoção do hábito de meditação. É um erro muito comum, até por uma certa glamorização que existe da técnica de meditação, como ser uma habilidade de ficar imóvel por 30, 20 minutos, que as pessoas comecem com metas muito altas dessa maneira apenas para seguidamente abandonar o hábito. Então, algo que é um conselho muito bom é se você se interessou
por essa prática de atenção plena, para que ela transborde para a sua vida, como foi bem relatado aqui pelo Ronan, importante começar de modo delicado. Fazer talvez uma experiência ali de 3 minutinhos, 5 minutinhos. E naturalmente, não precisa nem confiar no que eu estou falando, não. Faz para você ver que você naturalmente vai querer ficar mais tempo. E a boa notícia é o seguinte, a gente logo se preocupa, o quê? Eu vou arrumar talvez uma atividade que vai me tomar 20 minutos, sendo que eu estou assim de coisa para fazer? Lembra do que a gente veio dizendo aqui? Esse excesso de produtividade, às vezes, se não está pautado por uma qualidade de vida, frequentemente é exauriente. Importante a gente trazer como um paralelo de atividades que reputamos desgastantes, atividades que são reconfortantes, estimulantes, e a meditação tem esse efeito. Então, é um relato muito comum por parte dos meditadores que eles começam a empregar ali 5, 10 minutos, 20 minutos para meditar e, subitamente, o que acontece? Se sentem muito mais eficientes na sequência e aquele tempo sequer é tido como subtraído da agenda. Ele capacita na sequência. Então, não é que a gente vai ter uma abordagem instrumental da meditação. Então, vou meditar para ser produtivo. A ideia não é essa. A ideia é que quando a gente habita a nossa vida sem ficar dividido entre um monte de pulsão, um monte de sentido, e aquilo que você comentou, de que alguém te chama para uma coisa e sua mente fica toda fracionada e num desempenho bem pior do que ela poderia oferecer, como quando eu faço muitas decisões e etc., você fala, não, calma comigo mesmo, vai, deixa eu ter compaixão comigo mesmo. Uma coisa por vez, com todo o gosto possível, né? Eu vou comer aquele prato ali com toda a devoção e tudo, porque isso é que faz com que a gente naturalmente flua bem entre essas múltiplas funções que você falou, que mulheres, homens, todos nós temos, a nossa sociedade é múltipla em termos de demanda. Então, já que ela é desse jeito, não adianta a gente falar, não vou estar aberto a estar nesses diferentes cenários, né? Como eu disse, eu estou em diferentes cenários, mas quando eu estou em cada um deles, eu procuro estar inteira. Excelente. Você pode, vou pedir, né, gente? Vai ensinar um pouco pra gente da prática? Posso, e uma técnica super rápida. A vantagem é essa, que aí você vai ter um taste, assim, né? De entender o que eu estou falando, que não precisa de muito. Vou ensinar uma técnica que ela é guiada por um acrônimo, né, em que cada letra significa uma fase do que nós vamos fazer. Essa técnica chama STOP, é da professora Diana Winston, com quem eu estudei na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, vamos fazer rapidinho? Bora. Então, vamos lá. Eu não tenho sino aqui, mas nem precisa de sino, porque uma das vantagens da atenção plena, sabe o que é? Ela é portátil, leva com você para onde você for. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu convido você é parar. Para o que você está fazendo. Se você está simultaneamente ouvindo esse podcast, fazendo alguma outra coisa, para agora, completamente. E isso nós temos a fase S de stop. Pare. O T, para a expressão inglesa, seria take a breath, ou seja, respire. Convido você agora a fazer 3 respirações. Você já estava respirando, então nem estou pedindo algo novo para você, mas em que você exala longamente, esvaziando completamente os seus pulmões. Seguindo a sua respiração desde o momento em que ela inicia até o momento em que a exalação termina. E essa é a fase de respirar, do T, de take a breath. Próxima letra do nosso acrônimo é O de stop. O de observar. Então, observe alguns elementos da sua experiência atual. Por exemplo, sinta o toque dos seus pés no chão, o toque das suas mãos. Talvez abra a escuta para os sons ao seu redor, além dos sons da minha voz. Sons mais próximos, sons mais distantes. E como eu nem mencionei, você pode bem estar praticando talvez de olhos abertos. Se estiver de olhos abertos, percebe o ambiente ao seu redor.
como se jamais houvesse entrado nesse lugar em que você está agora. Agora, se você está de olhos fechados, percebe que quando mesmo de olhos fechados, você tem a capacidade de perceber o grau de luminosidade ou de ausência de luminosidade deste ambiente. Agora, mais uma vez, inspira e expira, e nós vamos para a última fase desse stop, que é o P. P, no inglês, de proceed, siga adiante. Então, inspira, expira, leva atenção para a região dos seus olhos e os abre com gentileza para se conectar de novo por meio de uma atitude de qualidade e presença com o ambiente ao seu redor. Pim! A voz, gente. Ô, Dani, vou relatar uma outra experiência que eu tive com a Simone. A meditação guiada é uma delícia, né, Simone? Eu lembro Sim. muito de um vídeo que tem disponível no YouTube, talvez eu não consiga descrevê-lo aqui, mas se você entender qual que é, se você lembrar qual que é um que um cara fica com um tanto de vasilha e fica Sim, passando uma sim, são um as chamadas singing bowls, né? singing bowls, As isso, tigelas cantantes, né? isso, Através de estímulos sonoros, assim, que vai buscando em cada tigela de cristal ou as tigelas tibetanas, né? isso. E só o fluxo, né, de seguir os sons, que delícia, né? E como descansa a mente desse processo incessante que ela fica de racionalizar as coisas, né? E aí a gente fica o tempo todo vigiando, a atenção começa a sair dali, aí ele vai e muda Isso. de boa ali, e aí o som muda, aí te chama a atenção de novo para aquele som. Então, serviu para mim. Meditação guiada ajuda muito, né, Simone? É o que eu mais pratico no meu dia a dia lá de Sim. madrugada, assim, na hora que eu acordo, é a meditação guiada que facilita muito para mim. Que é isso que ela fez aqui agora. Ela vai te falando, vai guiando, chamando sua atenção o tempo todo para ali. Isso aí ajuda muito. O pessoal me pergunta, Simone e Dani, como é que eu fiz para começar a trabalhar às 10 da manhã? Primeiro eu tive que fazer escolhas, né? Aquilo que eu estava disposto a renunciar. Ah, se eu quisesse ter cliente 8 horas da manhã, teria? Tem gente que, se dependesse, 7 horas da manhã estaria lá na Tutorians para reunir comigo. Uhum. Então eu fiz escolha que eu não abriria mão, que eu começaria a trabalhar às 10 da manhã, mesmo precisando pagar a conta, mesmo tendo cliente querendo que eu atenda ele às 7 horas da manhã. Segundo, que eu apliquei o que a gente chama de lei de Parkinson, que não tem nada a ver com aquela demência Uhum. cerebral lá e tudo, com aquela doença. A lei de Parkinson diz o seguinte, que se você tiver 10 horas para fazer uma atividade, você vai gastar 10 horas para fazer a atividade. Mas o que é mais impressionante é que essa mesma atividade, se você tiver só 2 horas para fazê-la, você vai fazê-la em 2 horas. Então, o que que eu descobri? Que mesmo eu começando a trabalhar às 10 da manhã e indo até às 18, como eu tinha menos tempo para ficar procrastinando, como eu tinha menos condição de Uhum. não fazer aquela atividade, porque eu só tinha aquele horário para fazer, eu comecei a ser mais produtivo a partir do momento que eu tinha menos tempo para fazer as atividades. Então, eu comecei a ter que ficar mais focado naquela atividade, porque não tinha brechas na minha agenda. Ou eu fazia aquela hora, ou eu fazia aquela hora. E eu apliquei a lei de Parkinson, que é calcular quanto tempo eu realmente preciso para fazer cada atividade e fazer naquele tempo. Outra coisa que muita gente acha que ser produtivo é emendar uma atividade na outra. E uma das atividades humanas que é mais negligenciada hoje em dia, gente, é o sono. As Uhum. pessoas estão dormindo cada vez menos, prolongando cada vez mais o dia, achando que está sendo mais produtivo. Gente, falo como terapeuta ocupacional. Sono é uma atividade tão importante como alimentar. Uma noite mal dormida é humanamente impossível você ser produtivo no outro dia. Não dá, não adianta você querer me falar que você vai ser tão produtivo quanto você seria se você tivesse dormido no mínimo 6 ou 8 horas por noite. Então, não negligencie o sono. Outra coisa é que quando você diminui o seu tempo de trabalho,
mas sem tirar coisas da sua atividade, te obriga a ser mais organizado. Uma pesquisa mostrou que as pessoas gastam até 2 dias do ano procurando coisas em casa ou no trabalho. Se Na minha somar, casa, não. Aqui, se acho que- somar todos os minutos, horas que ao longo do seu dia você fica procurando onde é que está a chave do carro, onde é que está o celular, onde é que você deixou tal coisa, onde é que você guardou tal coisa, Correr se trabalho, somar, não- se somar isso, arquivos no computador. Nossa, onde é que eu salvei aquele arquivo no computador mesmo? Onde é que está aquela foto que eu precisava mesmo? Então, as pesquisas mostram que se somar todos esses minutos que você gasta procurando coisas em Estresse que casa, é no do- trabalho, chega a somar 2 dias do seu ano. Que para alguns pode até parecer pouco, mas são 2 dias que você podia estar com a família, menos estressado, 2 dias que você podia não estar trabalhando. Então, e tem gente que pode ser que, se somar tudo, dá até 5 dias ou uma semana do ano procurando coisas em casa ou no trabalho, Simone. E aí vem algo interessante, né? A grande questão é por que a gente não se lembra de onde as coisas estão? Possivelmente porque no momento em que a gente as alocou num determinado lugar, faltou o quê? Atenção. Então, existe uma técnica que eu vou deixar como takeaway aí para você também. Se existe algo que repetidamente você se esquece de onde colocou, chave, celular, ou talvez algum item que você sabe que futuramente precisará, mas não naquele momento, então tende a cair talvez ali no esquecimento, a gente usa de uma certa solenidade para esse momento em que a gente está alocando aquele bem, é o que a gente chama de moldura mindful, atenção sob a forma de uma moldura, ou seja, se normalmente eu não sei onde eu coloquei os meus óculos, porque os óculos ainda tem essa piada, né, porque você precisa deles para achá-los, então o que eu faço? Na hora de os colocar, eu presto uma atenção, uma dose de atenção extra, de que coloquei junto deste vasinho aqui. Porque a gente faz uma gravação mental que evita essa perda de tempo aí. Justamente porque existem algumas valas comuns nas quais cada um de nós recai, sabe que ali é um território em que a nossa atenção costuma ser mais superficial. Notou que faz isso? Usa essa moldura mindful, que é excelente para combater essa perda de tempo. Legal demais. Bom, estamos caminhando já para o final do nosso podcast, do nosso episódio 009 sobre produtividade e qualidade de vida. Bom, eu vou trazer o meu último conteúdo aqui, aí vocês já vão revisando aí tudo que vocês prepararam para falar, o que vocês não falaram ainda e que não podem deixar de falar, para eu trazer sobre 3 tipos de problema dentro da gestão do tempo. Parece brincadeira, mas os problemas dentro da gestão do tempo podem ser classificados como problemas sólidos, líquidos e gasosos. Acredita? No curso que eu fiz sobre gestão do tempo, classificava os problemas de gestão do tempo em sólidos, líquidos e gasosos. O que são os problemas sólidos? São os problemas que você sabe que ele existe e ele tem hora para acontecer. Por exemplo, uma auditoria na empresa, uma prova na faculdade, uma reunião com um cliente, uma entrega de um relatório, uma apresentação de resultados da empresa, enfim, são problemas sólidos. São aqueles que você sabe que ele existe e ele tem hora e dia para acontecer, ok? Os problemas líquidos são aqueles que você sabe que eles existem, mas eles não têm hora para ser resolvido. Do tipo, arrumar seu guarda-roupa. Uhum. Toda vez que você abre seu guarda-roupa, fala, putz, eu preciso de arrumar esse negócio aqui. Mas você não marca uma data para arrumar. Então, são os problemas líquidos. Você sabe que eles existem, mas você não marca uma data para resolver. E aí você vai, como diz aqui em Minas, não sei se essa é uma expressão brasileira, vai empurrando com a barriga aquele problema líquido ali. Até uma hora que acontece alguma coisa, você fala assim, agora chega. Não dá mais para eu não arrumar meu guarda-roupa. Que é quando tem muito mais roupa fora do que dentro do guarda-roupa, essas coisas assim. Os problemas gasosos são aqueles que você não sabe que eles existem, mas quando eles acontecem, você tem que resolver na hora. Do tipo, estamos vindo para o podcast, o pneu do carro fura. Uhum. Não tem como você prever. Ou a bateria do carro acaba. Então, são problemas gasosos, que são aqueles que acontecem, não tem como você preveni-los, mas
eles acontecem e você tem que resolver na hora. Qual que é o problema? São principalmente os problemas líquidos. E aí eu vou fazer uma outra alusão a uma história que contam da China medieval. Dizem que a pior tortura que existia na época, uma das piores, era que amarravam os prisioneiros de barriga para cima, amarrava a cabeça, perna, tudo, e deixavam uma torneira pingando na testa do torturado. A cada 1 minuto pingava uma gotinha. Tum, tum, a cada 1 minuto. E aí a pena era por tempo. Você podia ficar 3 horas com aquilo dali, 5 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas com uma gotinha pingando. Por que eu estou contando dessa tortura? Porque enquanto você não resolve os problemas líquidos, aquilo vai te minando no dia a dia. Vou dar um exemplo lá de casa. Um problema líquido. Todo mundo tem em casa um negócio que precisa de consertar, mas não fala assim, hoje eu conserto esse negócio. Era o interfone lá de casa, Dani, lembra? O interfone lá de casa parou de funcionar, tava dando mau contato. Aí, toda vez que a gente pedia um lanche, algum delivery, a gente tinha que ficar Aí virou vigiando. problema, né? Porque o Taurino não recebia o lanche, ficou... aí Eu ele só tô resolveu dando exemplo de consertar. comida aqui hoje, né? Mas enfim, a gente tinha que ficar vigiando e a gente já perdeu entregas porque a pessoa foi lá, tocou o interfone, mas lá em cima não tocou. Minha mãe ou a mãe da Dani ia buscar a Mariana lá em casa, tinha que ligar pra gente, eu tô aqui embaixo, tô tocando o interfone. Então, esse tipo de problema líquido. E aquele problema líquido junta com um farol do carro queimado, que você não conserta, com alguma outra atividade na empresa que você tem que resolver e vai estar protelando, uma mesa toda desarrumada que você tem que ficar procurando. Aquilo você não se dá conta, mas é como aquela gotinha que fica pingando na sua testa e vai te minando ali, Simone. E de repente você está estressado e não sabe o porquê. Sim. É por causa de um tanto de gotinha pingando na sua testa ao longo do dia e você não se deu conta que você ficou estressado por causa daquilo. Você mesmo está se torturando. Então, a dica que eu dou é: pega os problemas sólidos e faz uma coisa que poucos brasileiros fazem. Você sabe que ele vai acontecer, resolve ele antes do prazo. Se prepara com a maior antecedência possível. Eu sei que eu tenho que gravar esse podcast, vou preparar o roteiro com a maior antecedência possível. Vou ligar para a Simone com a maior antecedência possível para convidá-la para participar. Então, dica para problemas sólidos. Resolva ou se prepare para ele com maior antecedência. Dica para problema líquido. Essa aí é importante, é o que dá vazamento para todo lado. Transforma ele em sólido. A dica é simples. Dica para problema líquido. Transforma ele em sólido. Como é que você transforma um problema líquido em sólido? Marca uma data para resolver. Marca uma data. Domingo eu vou arrumar meu guarda-roupa. Dia tal eu vou consertar um interfone. Dia tal eu vou trocar o farol do carro que está queimado. E tal, que não sei o quê. Dica para problema gasoso. Reserve na sua agenda espaços livres. Espaço para o imprevisto. Espaço para imprevisto. É e que se não acontecer um imprevisto, você usa ele como ócio. Aquele espaço para ficar à toa. Se permita. Entendeu? Excelente, muito bom mesmo. Dica prática. Prática, para isso. Com certeza. E qual que é o problema dos brasileiros? Deixa para a última hora para resolver os problemas sólidos. Não marca data para resolver os líquidos, se afoga nos líquidos. E quando o gasoso acontece, aí que ferra o trem todo. E aí aquela questão que você comentou, né? O excesso de ocupação é um problema, porque o excesso de ocupação parte de um pressuposto falível, que é que a vida está coordenada com a sua agenda. Então, qualquer imprevisto não vai ter espaço para acontecer e vir um transtorno. Então, é importante a gente entender que tem que existir espaços sem a ocupação. Sim. E nisso a meditação, assim como o sono que você falou, nos ensinam a necessidade desses momentos do não fazer para que o fluxo da vida, que é imprevisível e não está submetido aos nossos desejos, possa se manifestar de uma maneira confortável para a gente. Ou seja, eu consigo lidar com isso sem entrar em pânico com isso, porque isso está
sabotando a minha agenda, como se a vida tivesse contra nós. A vida não está contra nós é que nos batemos contra os fatos. Por isso que a importância da gente se conectar com a realidade cada vez mais e ver que os fatos são esses, imprevistos acontecem. Então, a gente tem que ter espaço para isso na vida. Dani, vou começar por você, depois vou passar para Simone e eu encerro o nosso episódio aqui. E aí, que mensagem que você quer deixar aí, depois disso tudo que a gente conversou, para os nossos ouvintes? E já deixa aí os seus contatos também, Dani. Arroba Dani. Delfim. Obrigada. Esse é o meu Instagram. Né? Se vocês quiserem saber mais, uma mãe empreendedora, saber mais da nossa rotina, do que a gente tem construído aí ao longo desses anos, né, Ronan? A gente está lá. Tem Ronan, tem Mariana, tem equipe, tá todo mundo lá. Olha, eu ia falar uma coisa, mas depois desse discurso sobre problemas sólidos, líquidos e gasosos... Você ficou meio etérea. Nossa, pois é. Mas eu entendo que essa ferramenta, gente, que eu falei lá no meio do podcast, ela pode te ajudar a resolver essas situações. Porque para resolver esses problemas, você vai precisar ter ação. Quais ações? O que precisa ser feito? Será que você que tem que fazer tudo para resolver esses problemas? São quantas ações ali para enfrentar essa situação? Então, essa ferramenta vai te ajudar nisso, viu? Essa ferramenta tem data para Nossa, resolver, Dani? Tem, você coloca data. Aí, ó, você coloca transformando líquidos em tudo. sólidos. Não perde oportunidade, não. Então, meu recadinho é, digita lá, eu quero. Põe aí nos comentários, tá? Um abração, sucesso aí para quem está acompanhando o podcast. E até o próximo, né? Isso aí. E aí, Simone, qual que é a sua mensagem final? E quem quiser conhecer mais sobre a Caruna, quem quiser trocar uma ideia com a Simone, quais são os seus contatos aí? Sua mensagem final e seus contatos, Simone. Excelente. Então, se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, tanto na linha de yoga e meditação, convite a você seguir o perfil do Caruna no Instagram, @Caruna Yoga e Meditação. Caruna com K. Com K, ótimo. E nós temos agora proximamente 2 eventos, um presencial e online, que você pode começar a tocar esse terreno da atenção plena no modo online, o módulo Corporificando a Prática Meditativa Mindfulness, que é uma mistura de yoga e meditação, que começa agora dia 13 de maio e vai até 10 de junho. 5 segundas-feiras, num regime de módulo como o Ronan fez, porém com o tema misturado com yoga, assim. E no formato presencial, a gente tem o workshop 3, Conexão Mindfulness, com o tema Conectando-se com a Vida, no dia a dia, momento a momento. Vai ser no Espaço Armazém, no dia 18 de maio, de 8h30 às 12 horas, um sábado de manhã, para você cada vez mais se plugar com o momento presente. E se você também está a fim de iniciar a prática de yoga e de meditação de modo regular, as aulas do Caruna, no formato presencial, também acontecem no online, mas no presencial acontecem no estúdio Cíntia Barros, em Ipatinga. Olha lá no nosso Instagram que você vai ver toda a programação. E se eu posso deixar uma última frase aqui, eu tomei nota dela, é uma frase de Henry Thoreau, né, que foi um estadunidense que se retirou durante um tempo no Lago de Walden, um livro dele muito famoso chama Walden ou A Vida nos Bosques, e ele se retirou para morar no lago durante um tempo com um propósito, ou seja, essa necessidade da gente também cuidar dessa qualidade de vida, e ele diz o seguinte: fui para a floresta porque desejava viver deliberadamente, encarar apenas os fatos essenciais da vida, ver se não poderia aprender o que a vida tinha a me ensinar. E para não descobrir, quando estivesse perto da morte, que eu não havia vivido. E aí ele conclui: afetar a qualidade do dia. Esta é a arte mais elevada. Então é isso, é trazer qualidade para o dia a dia, não para um momento futuro que eu acho que vai ser o momento de qualidade de vida na minha vida. Agora. Essa é a grande lição da atenção plena. E, mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui no DonoCast. Sempre lembrando que a beleza da meditação é que ninguém é dono dela. Você pode apoderar-se dela a qualquer momento. Ela é portátil, né, portátil. Simone? Bom, antes de dar meu recado final aqui,
eu quero agradecer novamente os nossos apoiadores, inclusive, Simone, o Cicobi Vale do Aço, quer te presentear aí com uma mochila e com um copo aí para você levar aí para os seus momentos aí de Nossa, que meditação, para delícia! suas aulas aí. Que Quero delícia. agradecer, então, o apoio do Cicobi Vale do Aço. Ó, Oh, Dani, ótimo. um copo também de presente para você. E pessoal da ME Publicidade aqui, ó, Olha. um cooler para vocês aí guardarem pra gente aí, ó. Esse é um presente que a gente quer usar aqui, hein, Luquinha? Guarda aí pra gente as nossas Agradeço. águas, tudo aí pra gente. Tem um presente aqui, então, pro pessoal da ME Publicidade. Muito obrigado pelo apoio, Cicobi Vale do Aço. Siga o Cicobi Vale do Aço, @Cicobi Vale do Aço no Instagram e tem acesso às melhores oportunidades financeiras aí. Quero agradecer também a Padaria Timirim, que está apoiando a gente aí. E tô sabendo, Simone, que tem um vale compra lá na Padaria Timirim. Você está convidada a passar lá quando você estiver em Timóteo. Pode lanchar lá, e levar o Juninho, Reginaldo Júnior, para lanchar lá com você por conta do O Dono Cast, tá bom? Ganhou aí esse lanche na Padaria Timirim. Obrigada. Abração, Léo. Muito obrigado aí pelo apoio. E agradecer também ao apoio da ME Publicidade, que está nos apoiando aqui incrivelmente com essa estrutura toda e divulgando o nosso trabalho também. Fico muito feliz quando aparece o Dono Cast lá nos stories da ME, tá? Só para ficar a dica, viu? Muito obrigado, ME Studios. E para finalizar, o meu recado é: você não tem falta de tempo. Você só não sabe definir prioridade. Tudo que você deixa para começar na segunda-feira tende a falhar. Se você quer realmente começar algo, você tem que começar agora. Então, a dieta que você promete começar só na segunda-feira, na quarta-feira ela vai acabar. Se você quer, comece agora. E tem uma técnica que chama compromisso público. Sim. Você assumir o compromisso com você não está sendo suficiente, faça um compromisso público. Digita aí agora, comenta aí no nosso canal aí no YouTube ou até nas nossas redes sociais e nos marca aí, @Ronan Delfim, ou @Dani Delfim, ou @Karuna Yoga e Meditação. Marca a gente, assume um compromisso público com você e com a gente de que hábito que você vai implantar agora. Tá bom? Dada a dica, muito obrigado pela sua audiência e não perca o nosso próximo episódio, o episódio 010, que vai ser sobre inovação no dia a dia do seu negócio, que lá na Tutorianos a gente costuma chamar de inovatividade. Não perca para você saber como você pode usar a inovação a seu favor. Valeu, um abraço e até o próximo episódio, gente. Muito obrigado.